Olá, meus amores, estejam todos convidados a assistir aqui, ó, mais um tutorial que vai ser a confecção aqui, ó, da nossa linda botinha, a botinha Sofia. Então, se você ainda não viu, gente, as outras peças que compõem aqui o kit Sofia, estarei deixando linkado nesse vídeo para vocês, caso desejem fazer o kit completo, está vendo aí as outras peças. Ficou, gente, aqui todos peças lindas, maravilhosas. Eu amei o resultado e estou vindo hoje trazer aqui a aulinha da botinha, a botinha Sofia, para vocês. Eu estarei trazendo, né? Vou estar gravando com vocês usando aí as cores amarelo com branco, mas a receita vai ser a mesma. Vou usar o fio, o mesmo fio de lã, com o tex de 214, e estarei usando a minha agulha de 2 milímetros e vou usar a de 2,5 também. Então, é isso, meus amores. Sem mais delongas, vamos dar início aqui a mais um tutorial. Então, tenham todos aí uma boa aula. Olha, meus amores, antes de eu iniciar o passo a passo da botinha, vou mostrar aqui, ó, para vocês as outras peças que compõem aqui, ó, o kit Sofia. Então, aqui, ó, primeiro a manta. Veja que linda que ficou aqui essa peça, com um tamanho, gente, maravilhoso aqui, essa 95 por 95 centímetros, tá bom? Fiz também aqui, ó, já o chapeuzinho perfeito, ó, chapeuzinho Sofia. Fiz aqui, ó, o vestido. Então, já tem 3 peças prontinhas aqui, ó, do nosso kit. O vestido, fiz aqui com os mesmos pontos. Mudei aqui a manguinha, né? Porque a manguinha eu fiz os mesmos pontos aqui, ó, da manta, o ponto segredo. Olha como ficou aqui ao lado de trás. Coloquei botões e aqui a fita para tá ajustando. E hoje, né, vamos fazer aqui a botinha para compor aqui o nosso kit. Eu ainda tô pensando, gente, de fazer uma naninha, não sei. Se eu fizer, eu venho mostrando aí pra vocês, tá bom? Então, é isso, meus amores. Sem mais delongas, vamos iniciar aqui o passo a passo da nossa linda botinha, a botinha Sofia. Então, já estou aqui, ó, com o meu fiozinho amarelo. Estou também aqui, ó, com a minha agulha de 2 milímetros. E aí, vocês podem estar iniciando com o fio da preferência de vocês, né? Eu estou fazendo aqui, ó, com o fio de lã. Com o tex de 214. Eu só não tenho mais aqui a numeração da cor, mas é 214 o tex. E aí, caso vocês queiram estar usando outro fio, procurem um fio que seja, né, compatível com esse daqui, para obter aí o mesmo tamanho. E eu estou usando aqui a agulha de 2 milímetros. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque isso pode mudar, né, de acordo com a sua tensão de ponto, tá bom? Então, bora lá. Eu vou prender aqui, ó, o fio na agulha, certo? Essa primeira correntinha aqui eu não conto, apenas para prender aqui o meu fiozinho. E eu vou trabalhar aqui, ó, um total de 15 correntes. Então, faço uma, duas, não vou alongar aqui as minhas correntes, né? Porque eu quero que fique aqui, ó, de 9 a 10 centímetros. Então, duas, três, quatro. Pronto, fiz aqui, ó, as minhas 15 correntes. Vou pular aqui essa última, eu vou vir aqui, ó, na segunda correntinha e vou fazer aqui, ó, um pontinho baixo. Esse pontinho aqui, ele corresponde, gente, aqui à curva, aqui, ó, da parte de trás, a parte do calcanhar aqui, ó, da nossa botinha. Eu vou até marcar. Deixa eu pegar aqui, ó, o meu marcadorzinho pra estarmos marcando aqui, ó. Depois, a gente vai estar fazendo aqui, ó, mais 4 pontos, nesse mesmo lugar que eu trabalhei aqui, esse primeiro ponto baixo. Então, esse primeiro ponto, ele faz parte da curva, e aí, eu vou trabalhar aqui a minha parte reta. E aqui, eu vou fazer vou distribuir aqui um pontinho para cada ponto. 2. 3. Pronto, ó, eu trabalhei aqui, ó, um total de 6 pontos baixos, né?
após esse primeiro ponto que faz parte da curva. Então, aqui, ó, na parte reta, 6 pontos baixos. A partir aqui, ó, do meu 7º ponto, eu vou trabalhar meio ponto alto. Então, eu vou laçar o meu fiozinho como se fosse fazer um ponto alto, dessa forma. Eu fico com 2 laçadas aqui, ó, na agulha. Vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto, vou fazer o meu primeiro meio ponto alto. Laço o fio, fico com 3 laçadas na agulha, laço, e aí eu tiro tudo. Então, eu fiz 6 pontos baixos, vou fazer aqui, ó, um total de 6 meio pontos altos. Então, fiz o primeiro, vou fazer aqui, ó, o meu segundo meio ponto. O meu terceiro meio ponto alto. Bora lá, bem fácil e bem simples. O meu quarto. O meu 5º meio ponto. E o meu 6º meio ponto alto. Ó, ponto baixo, meio ponto. Cheguei aqui, ó, no final tem apenas um pontinho, então, nesse ponto, gente, eu estarei fazendo um aumento de 6 meio pontos altos, para fazer aqui a curva, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, no meu último ponto e trabalho 6 meio pontos. Então, faço 1, 2, 3... Ó, deixa eu dar uma organizadinha aqui, que fogo aqui a minha laçada. 3, né? Vou fazer aqui ó, o meu 4º meio ponto. O meu 5º. E o meu 6º meio ponto alto. Vamos conferir. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo, 6 meio pontos altos. Já aproveito esse fiozinho para ir arrematando. E aí, eu vou repetir tudo que eu fiz desse lado, eu faço aqui, ó. Procuro o meu primeiro pontinho. E aqui, eu vou fazer o meu primeiro meio ponto dos 6 que eu tenho que fazer aqui, ó, na parte reta. Então, faço 1, 2, 3... 4, 5 meio ponto alto e 6. 6 meio pontos altos. E aí, eu vou finalizar aqui, ó, fazendo a minha parte reta, né, ó. Vamos iniciar fazendo aqui, ó, ponto baixo. Então, aqui eu faço 1, 2, ó, fiz aqui 5 pontos, ó. Eu vim conduzindo o meu fiozinho até aqui, ó. Então, já fiz aqui, ó, 5 pontos baixos, vou fazer aqui, ó, o meu 6º ponto na parte reta. E aí, gente, aqui, ó, no nosso ponto que a gente fez o nosso primeiro pontinho, vou vir bem aqui e vou fazer 4 pontos, né? O meu aumento. Contando com o primeiro, eu vou ficar aqui com 5 pontos. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3 e 4. Com o nosso primeiro aqui, ó, 5 pontinhos na parte do calcanhar. E aí, eu vou vir aqui, ó, veja bem, eu tenho aqui, ó, pegando aqui, ó, debaixo das 2 alcinhas. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo, concluindo aqui a nossa primeira volta. E aí, a gente fica aqui, ó, com um total de 35 pontinhos, certo? Na nossa primeira volta. Já vamos iniciar aqui a segunda carreira, eu vou subir aqui, ó, fazendo 2 correntinhas para dar altura aqui o meu primeiro ponto alto. E esse ponto corresponde aqui, ó, faz parte da curva. Então, eu vou concluir o meu aumento quando eu fizer toda a volta que vier completar aqui a carreira, tá bom? Então, faz parte da curva e eu vou iniciar aqui, ó, no meu próximo ponto, a parte reta da nossa solinha. E aí, eu vou fazer um ponto alto,
Então, aqui é o meu primeiro ponto alto da parte reta, o meu segundo ponto. Concluí aqui, ó, os meus 12 pontos, ó. 12 pontos na parte reta, né? Sem contar com esse ponto aqui, ó, que ele faz parte da curva. Apenas aqui na parte reta, fiz 12 pontos. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto dos 6 aqui, ó, da curva, e eu vou fazer um aumento. Fazer aqui, ó, 2 pontos. Nesse primeiro ponto. No ponto seguinte, eu vou fazer mais um aumento, colocando aqui, ó, 2 pontos nesse mesmo lugar. E aí, eu vou seguir fazendo um aumento aqui, ó, para esses 6 pontinhos aqui, ó, da curva. Farei aqui um total de 6 aumentos. Então, aqui eu já fiz 3 aumentos, ó. Vou fazer aqui, ó, mais 3, totalizando 6 aumentos, né? Aqui na parte da frente da sola da nossa botinha Sofia. Se vocês estiverem gostando, gente, aqui, ó, desse trabalho, não esqueçam de deixar aí o seu joinha, seu comentário, porque é muito importante. E se vocês ainda não viram, né, as outras peças que compõem aqui o kit Sofia, estarei deixando todos linkados aqui abaixo desse vídeo para vocês fazerem aí ó, o kit completo. Então, vou contar aqui, ó, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 aumentos. Total aqui, ó, de 12 pontos. E aí, eu vou fazer aqui a minha parte reta, ó, que vai ser 12 pontos alto. Então, faço aqui o meu primeiro, o meu segundo. Fiz aqui, ó, os meus 12 pontos da parte reta. Cheguei aqui, ó, gente, na curva, né? Aqui, ó, na parte de trás, no calcanhar. E aí, ó, eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, vou fazer um aumento. Farei 2 pontos nesse mesmo espacinho. Vou no meu próximo ponto, faço também aqui, ó, um aumento, que é 2 pontos juntos. Então, eu trabalhei aqui, ó, uma sequência de 2 aumentos. No meu próximo ponto, eu vou fazer apenas um pontinho aqui, ó, pra ficar mais estreito, né? Menos largo aqui a parte do calcanhar da nossa botinha. Deixa eu organizar aqui essa alcinha, porque tá pegando no meio aqui, ó. Então, eu fiz aqui apenas um ponto, bem aqui, ó, no meio da solinha. Eu tenho aqui apenas um ponto, então, eu vou vir aqui e vou fazer um aumento. Coloco 2 pontos nesse espacinho. E aí, eu iniciei aqui a nossa volta fazendo 2 correntinhas, né? E esse ponto corresponde aqui, ó, à curva. Vou vir nesse mesmo ponto, para mim fazer mais um ponto, para mim ficar com um aumento. Então, vamos recapitular. Eu fiz 2 aumentos aqui, ó, na curva, aí eu fiz um ponto sozinho, e vou ficar com 2 aumentos aqui, ó, nesse outro lado, totalizando 4 aumentos na parte do calcanhar. Eu tenho esse pontinho aqui, ó, que eu prendi com baixíssimo, eu insiro aqui, ó, dentro. Aí, eu vou aqui, ó, na parte de baixo, busco o meu fiozinho pro meu ponto sair aqui, ó, de dentro dessa alcinha, ó. Vamos dar uma alongadinha aqui, para fazermos o nosso último ponto, completando aqui, ó, o nosso primeiro aumento. Então, o meu primeiro ponto eu fiz com 2 correntinhas, eu pulo a primeira corrente, venho aqui, ó, na segunda correntinha, prendo com um ponto baixíssimo, ficando assim a nossa segunda volta, ó. Olha como fica aqui, já dando o formato da solinha. E ficamos com um total de 44 pontos. Já vamos iniciar aqui a nossa última carreira, onde vamos trabalhar fazendo meio pontos alto, tá bom? Então, eu vou subir fazendo aqui, ó, 1, 2 correntinhas. Eu não alongo, para ficar aqui, ó, da altura de o meio ponto alto, certo? Então, esse ponto faz parte da curva. Vou laçar o meu fio, ó, já venho no meu próximo ponto aqui, ó, da parte reta, e eu vou trabalhar meio ponto alto. Laço o fio, tiro tudo, ó.
Se você quiser uma botinha mais larga, você pode estar fazendo ponto alto. Vai depender aí da sua tensão do ponto. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto da parte reta, vou fazer aqui, ó, o meu segundo. Pronto, confeccionei aqui, ó, 12 pontos na parte reta. Cheguei aqui, ó, no meu primeiro aumento. Então, preste atenção, porque a gente vai estar fazendo aumentos diferentes dessa segunda volta, tá bom? Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, ó, do aumento da volta anterior. Vou fazer aqui, ó, 2 pontos. Então, eu inicio fazendo um aumento. Vou no meu próximo ponto, faço também um aumento. 2 pontos juntos. Então, eu trabalhei aqui uma sequência de 2 aumentos. No meu próximo ponto, eu vou fazer apenas um ponto. Vou trabalhar mais uma sequência de 2 aumentos seguidos, tá bom? Então, venho aqui, vou fazer um aumento. No meu próximo ponto, faço também um aumento. No meu ponto seguinte, faço apenas um ponto. Então, bora recapitular aqui, ó. Eu fiz uma sequência de 2 aumentos, após aqui os meus 12, ó. 12 pontos, aí eu fiz uma sequência de 2 aumentos. Fiz um ponto sozinho. Aí, eu repeti mais 2 aumentos, fiz um ponto sozinho. E aí, eu volto a fazer do mesmo jeito aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer mais uma sequência de 2 aumentos. Faço um ponto, no mesmo lugar, faço mais um ponto. Fiz um aumento, vou fazer mais um aumento. Para completar aqui a minha sequência de 2 aumentos. No meu próximo ponto, faço um ponto sozinho. Ó, ainda temos ponto aqui, ó, ainda temos 3 pontos, né, ó, do aumento, aqui, ó, 3 pontos. Então, a gente vai estar fazendo mais uma sequência de 2 aumentos. Então, faço aqui o meu primeiro aumento, após o ponto sozinho. Faço mais um aumento. E aí, a gente finaliza aqui a parte da curva, ó. Veja que ainda estamos no aumento da volta anterior, fazendo apenas um ponto. Então, bora lá, recapitulando aqui, ó, mais uma vez, para não restar nenhuma dúvida. Fiz 2 aumentos, 2 aumentos, que foi 2 pontos juntos, aí eu fiz um ponto sozinho. Fiz mais uma sequência de 2 aumentos, um ponto sozinho. Mais uma sequência de 2 aumentos, aí eu fiz um ponto sozinho. A minha última sequência aqui, ó, de 2 aumentos e finalizo aqui a parte da curva com um ponto sozinho. Vamos contar quantos aumentos dá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aumentos de 2 pontos. E a cada dois aumentos, né, a gente intercalava com um ponto sozinho. Vamos fazer aqui a parte reta, que é o quê? 12 pontos. Então, eu faço 1, 2. Pronto, ó, fiz aqui a minha parte reta, né, aqui, ó, da curva. E chegamos aqui no calcanharzinho, vamos fazer o aumento. E aí, a gente vai trabalhar a mesma sequência que a gente fez aqui. Vamos fazer 2 aumentos e vamos intercalar com um ponto sozinho, certo? Então, bora lá, vamos fazer aqui, ó, o nosso primeiro aumento, que é 2 pontos nesse mesmo lugar. Então, faço um ponto, no mesmo lugar, faço mais um ponto. Fiz aqui o meu primeiro aumento. No ponto seguinte, repito o meu aumento, 2 juntos. Então, já fiz aqui, ó, uma sequência de 2 aumentos. Vou fazer apenas um ponto sozinho aqui, ó, no pontinho seguinte. Vou fazer mais uma sequência de 2 aumentos. Então, faço um ponto, no mesmo lugar, faço mais um ponto, fiz um aumento. Vamos fazer mais um aumento. 2 pontos juntos. No próximo ponto, ponto sozinho. E aí, eu vou trabalhar aqui, ó, mais 2 aumentos seguidos. Então, venho, faço um ponto, no mesmo lugar, faço mais um ponto. No ponto seguinte, um aumento. A gente iniciou a nossa volta fazendo apenas um ponto, né, de correntinhas.
E aí, a gente vai estar prendendo aqui, ó. Vamos recapitular. Iniciei fazendo uma sequência de 2 aumentos, veja bem aqui, ó, 2 aumentos. Aí, eu fiz um ponto sozinho, aí 2 aumentos, ponto sozinho, e finalizamos aqui com 2 aumentos, e tínhamos iniciado aqui, ó, na parte da curva com apenas um ponto, que foi o ponto de correntinha. E aí, vocês podem prender de 2 formas. Tanto vocês podem estar vindo aqui, ó, na segunda corrente, prender com um ponto baixíssimo e arrematar aí o seu fio, por quê? Porque eu vou estar iniciando a nossa próxima volta pegando apenas a segunda alcinha. E aí, dessa forma, fica bem mais bonito o ponto. Fica aqui, ó, o fechamento bem, fica perfeito. Se você prender com um ponto baixíssimo, não vai ficar tão bonito. Então, eu prefiro estar arrematando aqui o meu fiozinho, ó. Mas não impede de vocês prenderem aí, caso não queira, né, tá arrematando o fio. Mas é melhor ficar um acabamento melhor, né, ó. Então, vou vir bem aqui, ó, gente. Eu não prendo na correntinha, eu prendo aqui, ó, em cima do próximo ponto, ó, pegando aqui essas 2 alcinhas, ó. Você insere aí a sua agulha, busca o seu fiozinho pra vir pra frente, ó. A gente vai simular aqui, ó, uma alcinha, fica uma alcinha idêntica às demais. Eu retorno aqui, ó, nessa alcinha, ó, que tava saindo o meu fio, pelo lado aqui, ó, de dentro, sai no meio da corrente, levo o meu fiozinho, ó. Veja que a gente simula aqui, ó, uma alcinha perfeita. E o segredo é você ajustar. Estou trazendo o meu fiozinho aqui, ó, pra dentro da solinha, vou dar aqui uns 2 nozinhos e escondo o excesso aqui, ó, do fio. Esse primeiro nozinho aqui, ó, eu não aperto muito pra não repuxar. Você observa aqui, ó, novamente a alcinha, veja que fica perfeita, gente, ó. Eu dou uma apertadinha assim, ó. E aí, agora eu vou dar mais um nozinho, veja que eu tô trazendo o fio aqui, ó, para o meio da solinha, pra ir fazendo um acabamento discreto, ó. Pronto, meus amores, ó, arrematei aqui, ó, o fio. E, ó, vou medir aqui, ó, pra vocês. E esse tamanho pode variar de acordo, né, com o fio que você tá usando e de acordo também com a sua tensão de ponto, ó. Veja que ficou aqui, ó, com 9... Ó, gente, quase 10 centímetros, ó. Certo? Vocês estão vendo aí, ó. Vai depender muito da sua tensão de ponto, pode ficar menor ou maior. E agora, a gente vai iniciar, né, fazer aqui, ó, subir aqui a nossa botinha. E eu sempre gosto de iniciar aqui, ó, pelo lado de trás do calcanhar. Aqui, ó, você vai tá... Aqui é o lado direito, você vai botar o lado direito da sua solinha pra baixo, certo? Vai tá pegando aí o seu fiozinho, você pode tá dando um nozinho assim, ó, na agulha. Pode tá vindo bem aqui, ó, em qualquer... Pronto, vamos procurar aqui, ó, nesse ponto, gente, aqui, ó, vamos ver. Bem aqui, ó, o pontinho do meio, onde eu trabalhei apenas um ponto, ó. Veja bem, eu fiz 2 aumentos, aí eu fiz um ponto sozinho aqui, ó, no meio. Então, vou vir nessa mesma direção aqui, ó, em cima. E aí, eu vou pegar, gente, ó, o pulo, a primeira alcinha, vou pegar apenas a segunda alcinha. E eu vou prender fazendo um ponto baixo. Esse fiozinho, eu já coloco ele aqui, ó, pro outro lado, pra mim ir escondendo. Eu vou fazer aqui o meu ponto alto com apenas 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou no meu próximo ponto, pegando a segunda alcinha, ó. E aí, gente, vocês podem estar pegando essa segunda alcinha aqui, ó, e bem aqui, ó, no lado de dentro da peça, tem mais uma alcinha, ó, você pode estar pegando elas duas, pra não ficar tão folgada aqui essa alcinha, ó. Você pula essa alcinha da frente, aí pega mais duas. E aí, eu faço o meu segundo ponto alto, ó. Vou no ponto seguinte, do mesmo jeito, ó. E aí, eu vou prendendo o meu fio já e arrematando, ó, porque já fica aqui o acabamento perfeito. E aí, é só seguir distribuindo um ponto para cada ponto aqui, ó, de base. Sim, meus amores, eu acredito que eu não falei para vocês, né, a quantidade de pontos, né, que a gente obteve aqui, ó, na terceira volta. A gente ficou com um total de 59 pontos, tá bom?
59 pontinhos. E aí, ó, vocês vão seguir distribuindo aí, ó, um ponto. A gente vai continuar com essa mesma quantidade de 59 pontos. Vocês vão seguir, ó, pegando aí apenas, né, as alcinhas de trás. Essa daqui, ó, da frente vai ficar para depois a gente trabalhar uma carreirinha aqui, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui a minha volta, ó. Pronto, ó, seguir distribuindo aqui, ó, um ponto para cada ponto, pegando aqui a segunda alcinha, né? Vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, onde eu fiz um ponto baixo, uma correntinha. E aí, eu venho aqui, ó, na correntinha, prendo com um ponto baixíssimo, dessa forma. E aí, eu posso iniciar a minha carreira tanto subindo aqui, ó, 2 correntinhas para dar altura aqui o meu primeiro ponto alto. Só que aí, a emenda, ela fica bem mais visível. Ou então, eu vou estar fazendo o seguinte, ó. Prendi aqui, ó, com um ponto baixíssimo, caminho para o meu ponto da frente, vou fazer aqui, ó, um pontinho baixo. E aí, eu subo mais uma correntinha para dar altura aqui ao meu primeiro ponto alto da nossa segunda volta, né? E aí, a gente vai fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. A diferença é que a gente vai trabalhar agora pegando as 2 alcinhas, certo? Então, eu vou para o meu ponto da frente, faço aqui o meu segundo ponto. E aí, eu sigo distribuindo aqui os meus 59 pontos altos. Pronto, vim concluir aqui a nossa segunda volta, ó, dando altura aqui à nossa botinha. Cheguei aqui, ó, no nosso ponto, que a gente prendeu com um baixíssimo na volta anterior, então, venho bem aqui, ó, e faço o meu ponto, o meu último ponto, ponto de número 59. E aí, eu vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, onde eu fiz um ponto baixo, correntinha, venho aqui, ó, dentro da corrente, prendo com um baixíssimo. Então, a gente finaliza aqui a nossa segunda volta, veja como já vai dando o formatozinho aqui, ó, da nossa botinha. E agora, eu estarei fazendo carreiras, né, de ponto baixo, aqui na parte do calcanhar, nas laterais, e vamos fazer pontos altos aqui, ó, na frente, onde vamos fazer diminuições, ó. Veja bem como é. Estarei fazendo 1, 2, 3 carreiras de pontos baixos, né, nas laterais e no calcanhar. E aí, a gente faz 3 carreiras de diminuições aqui, ó, na frente, né, pra fechar, pra dar o formato aqui, ó, da botinha. Bem simples, prático e que fica um resultado aqui perfeito. Então, eu vou já iniciar fazendo aqui, ó, uma correntinha, pra dar altura aqui ao meu primeiro ponto baixo, ou então, eu posso caminhar aqui, ó, para frente, dá certo também, né? Faço um ponto baixo, ó. E aí, quando eu chegar aqui no final da volta, eu estarei fazendo mais um ponto aqui, ó, tá bom? Então, iniciei fazendo um ponto baixo, e aí eu vou seguir fazendo um ponto baixo. Eu vou contar para mim falar para vocês, né? Se vocês tiverem iniciado aí, ó, na mesma posição que eu, dá certo vocês seguir aí a contagem, ou então, quando eu chegar aqui, ó, deixa eu falar, já explicar para vocês. Não se prendam aqui a essa quantidade de pontos. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão estar dobrando aqui, ó, a solinha da botinha, bem aqui, ó, na parte reta, você observa, vê aqui o meio, e aí a gente vai estar contando 10 pontos para poder iniciar, aliás, 11 pontos, porque o primeiro ponto aqui a gente vai fazer meio ponto alto, e aí os demais a gente faz em ponto alto, as diminuições, tá bom? Então, é bem simples. Eu vou estar falando para vocês aqui essa quantidade de pontos baixos, mas aí se você não tiver iniciado na mesma posição que eu, que foi aqui, ó, nesse ponto, né, ó, que a gente fez um ponto sozinho, então não tem problema. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5. Pronto, concluí aqui as minhas 10 diminuições, ó. Veja que já vai fechando, ó, dando formatozinho, pegando estrutura aqui da botinha. E aí, ó, eu vou estar fazendo aqui o meu meio ponto alto, ó. E eu concluo agora a minha volta fazendo ponto baixo. Então, ó,
Vou contar para mim falar para vocês, né? Então, eu fiz aqui, ó, um total de 10 diminuições. Peguei um total de 22 pontos na frente. Tínhamos feito 16 pontos aqui na lateral. E agora, vamos fazer... já fiz aqui, ó, 1, 2... Pronto, ó, fiz aqui, ó, 20 pontos. Vou vir aqui, ó, onde a gente prendeu com um ponto baixíssimo na volta anterior. E faço aqui o meu último ponto, o ponto de número 21. Aí, eu venho aqui, ó, em cima do nosso primeiro ponto e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ó, vamos recapitular. 21 pontos com 16, mais 22 pontos, né, que foram pegados aqui, ó, dá um total de 59, certo? E aí, tínhamos 59 menos 10 pontos, né, das diminuições que a gente fez aqui, ó, a gente vai ficar com 49 pontos. Vocês podem estar conferindo aí. E agora, vamos iniciar, né, a nossa quarta carreira, onde eu vou caminhar novamente aqui para frente, vou fazer um ponto baixo. Então, vou fazer 1, 2, 3. Pronto, ó, fiz aqui um total de 13 pontos. Veja que tá me faltando aqui, ó, para chegar na nossa primeira diminuição, ó, tá faltando aqui, ó, 1, 2, 3 pontos. Por quê? Porque aqui eu vou fazer um meio ponto alto, e aí esses dois antes da diminuição da volta anterior, eu vou fazer a minha primeira diminuição aqui, tá bom? Então, fiz 13 pontos. Vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto, ó, veja que eu lacei o fio, fiquei com 3 laçadas, faço aqui a minha primeira, perdão, faço aqui o meu primeiro meio ponto, né? Que aí a gente vai fazer outro lá no final. Fiz aqui, ó, um meio ponto alto, vou fazer aqui a minha primeira diminuição. Laço o fio, tiro 2, laço, vou aqui, ó, no próximo ponto, fico com 4, laço, tiro 2, fico com 3, laço, tiro tudo. Nessa volta, vamos fazer um total de 7 diminuições, então não precisa estar mais contando, é só você seguir, ó. Fiz aqui, veja que a minha primeira diminuição, ó, ela ficou aqui, ó, antes de chegar, ó, em cima da primeira diminuição da volta anterior. Tá bom? E aí, agora eu vou fazer mais 6 diminuições. Eu sigo, venho aqui, ó, nesse ponto, laço do mesmo jeito. Laço, tiro 2, fico com 2. Laço, vou no próximo ponto, fico com 4. Laço, tiro 2, fico com 3. Laço, tiro tudo. Fiz 2 diminuições, vou fazer mais 5. Vou no próximo ponto, laço, tiro 2, fico com 2. Laço, vou no próximo ponto, fico com 4, laço, tiro 2, fico com 3 e fecho. E aí, é só seguir, ó. Quando chegar no total de 7 diminuições, a gente vai fazer um meio ponto alto e completa a volta fazendo pontos baixos. E nesta carreira, a gente vai ficar com um total de 42 pontos. Então, é só seguir, ó. Olha, meus amores, eu já fiz aqui, ó, um total de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diminuições. Veja que a minha última diminuição, ó, eu vou trabalhar aqui, ó, em cima, ó, do ponto, aqui, ó, da diminuição da volta anterior. Então, eu venho, laço o fio, fico com 2 laçadas, laço, vou no próximo ponto, e aí eu fecho aqui a minha última diminuição. E vou fazer aqui agora um meio ponto alto. Veja como já tá bem fechadinho aqui, ó. Depois, a gente vai fazer só mais uma volta de diminuições, onde vamos estar fazendo 6 diminuições, certo? Ó, então, agora eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo, 1, 2, pronto, eu fiz 19, vou vir aqui, ó, no ponto que eu fechei com baixíssimo na volta anterior, faço aqui, ó, 20 pontos baixos. E aí, eu venho em cima do nosso primeiro ponto, prendo com o ponto baixíssimo. E aí, eu fico com 42 pontos, tá bom? Vamos iniciar aqui a nossa última volta de diminuição.
Vou caminhar aqui, ó, para o meu ponto seguinte, faço um ponto baixo, e aí eu sigo do mesmo jeito. Já fiz 1, 2, 3. Pronto, fiz aqui, ó, um total de 10 pontos. E aí, ó, do mesmo jeito, vamos conferir, ó. Eu tenho aqui a minha diminuição e eu tenho aqui, ó, 3 pontos antes da minha primeira diminuição da carreira anterior. Vou laçar o meu fio, vou fazer aqui, ó, um meio ponto alto. Vou fazer aqui a minha primeira diminuição da mesma forma. Laço, tiro 2, fico com 2, laço, vou no próximo ponto, com 4, laço, tiro 2, laço, tiro tudo. Fiz aqui a minha primeira diminuição. E aí, eu vou fazer um total de 6. Vou no próximo ponto, laço, tiro 2, fico com 2. Vou no próximo ponto, laço, tiro 2, fico com 3, laço, tiro tudo. Fiz 2, vou fazer mais 4. Concluí aqui as minhas 6 diminuições, vou no meu próximo ponto, vou fazer um meio ponto alto, e aí eu vou completar aqui a nossa volta fazendo um total de 1, 2, fazendo aqui, ó, pontos baixos, 3. Pronto, ó, fiz aqui, ó, um total, gente, de 18 pontos. Vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, e aqui eu prendo com um ponto baixíssimo, ficando... E aí, a gente fica aqui, ó, deixa eu dar uma organizadinha para vocês verem como já pegou aqui, ó, o formato do nosso sapatinho, né? Caso vocês queiram fazer um sapatinho, vocês podem estar fazendo mais uma carreirinha. Se não quiser fazer ponto alto, faz em ponto baixo. Faz aquela partezinha, né, para prender aqui, ó, coloca um botão do outro lado, que vai ficar bem bonito também, certo? Então, a gente ficou aqui com um total de 36 pontos. Confiram aí, ó, se vocês estão com 36 pontinhos, para darmos continuidade. E agora, a gente vai trabalhar uma carreira em ponto alto. Aliás, não só uma, deixa eu mostrar aqui, ó, para vocês. Deixa eu levantar aqui, ó, o cano aqui, essa parte do cano da botinha, né, ó. Vamos fazer 1, 2, 3, 4 carreiras em ponto alto. E aí, se você quiser fazer maior, quiser fazer menor, vai ficar aí ao gosto de vocês, tá bom? Bem simples de fazer aqui esse modelinho de botinha. Prendi com um ponto baixíssimo, vou fazer do mesmo jeito. Vou caminhar para frente, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, vou subir uma correntinha para dar altura aqui ao meu primeiro ponto alto. E aí, é só seguir, ó, distribuindo um ponto alto para cada ponto. Vai no próximo ponto, faz ponto alto. No seguinte, ponto alto. Pronto, ó, fiz aqui, ó, 35 pontos altos. Vou vir aqui, ó, onde eu prendi com o baixíssimo na volta anterior, insiro a agulha, faço meu último ponto. Ponto de número 36. Vou aqui, ó, no primeiro ponto, onde eu fiz um ponto baixo, correntinha, venho aqui, ó, dentro da corrente, prendo com um ponto baixíssimo. Então, a gente fica aqui, ó, com 36 pontos. E agora, eu vou fazer do mesmo jeito. Vou apenas iniciar essa segunda volta, né, fazendo aqui, ó, em ponto alto. E vamos fazer mais 3 carreiras. Aliás, 3 com essa volta que a gente vai iniciar, tá bom? Então, ó, eu sempre vou iniciar dessa forma. Vou caminhar para frente, vou fazer aqui um ponto baixo, subo uma corrente. E aí, é só seguir distribuindo os 36 pontinhos. Chegando no final, prende com o baixíssimo aqui, caminha para frente, para tá iniciando mais uma volta. Então, eu vou fazer aqui, ó, um total de 4 carreiras em pontos altos. Como eu falei, aqui é opcional. Caso queiram fazer menos, faz 2, faz 3, fica aí ao gosto de vocês. Se fizer menos voltas, não vai dar certo fazer esse detalhe aqui, ó. Esse ponto, né, que eu quis aplicar esse ponto, porque é o mesmo ponto que eu trabalhei aí nas outras peças, né, do kit Sofia. Fiz o pontinho puff e o lequinho. Aqui na botinha eu diminuí o lequinho, a quantidade de pontos, para poder dar certinho, mas aí, ó, ficou bem parecido, né, com os mesmos pontos aí das outras peças, da manta, do vestido, como também do chapéuzinho. Se vocês ainda não tiverem visto, vou deixar linkado nesse vídeo para vocês fazerem aí o kit completo, caso vocês queiram, né, desejem fazer aqui o kit Sofia completo.
Pode estar fazendo aí usando as cores da preferência de vocês, o fio da sua preferência, que eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Então, eu vou adiantar, vou completar aqui as minhas 4 voltas fazendo o caninho, né, da botinha. Pronto, ó, confeccionei aqui já as minhas 4 carreiras, ó, como tá aqui a nossa botinha, linda. E agora eu vou prender, gente, com um ponto, tanto eu posso prender com um ponto baixíssimo aqui, ó, na correntinha, como eu posso tá alongando aqui, ó, o meu fio para fazer o arremate. Por que que eu vou fazer o arremate? Porque eu quero tá iniciando, fazendo a nossa próxima volta, e aí eu vou pegar apenas aqui, ó, vocês vão tá virando assim para você, ó, o caninho virado para você, e aí vamos pegar apenas a segunda alcinha, a alcinha de fora. Essa alcinha de dentro a gente vai trabalhar depois, tá bom? Só que dá certo você prender com um ponto baixíssimo também. Mas de todo jeito, né, pra gente pegar essa alcinha de fora, a gente tem que, pra ficar aqui um acabamento perfeito aqui, ó, na parte de cima. Então, eu faço o seguinte, ó, eu não vou prender na correntinha, veja bem, eu tenho aqui o nosso primeiro ponto, ó. Vou vir em cima aqui, ó, do segundo ponto, pegando aqui, ó, debaixo das 2 alcinhas do segundo ponto. Conduzo, acho que eu arrematei pequeno o fio, mas dá certo. Ó, trago pra frente, a gente vai simular aqui uma alcinha perfeita. Venho aqui na alcinha que tava saindo o meu fio, vou inserir bem no meio e levo esse fiozinho lá para trás, ó, pro lado de dentro aqui, ó, veja. Fica perfeito, gente, aqui a parte de cima, ó. E o segredo agora é ajustar, ó, pra não ficar folgada, ó. Aqui a alcinha que a gente formou, ó, e fica idêntica às demais, ó. Então, vou virar aqui, ó, pro lado de dentro, vou dar um nozinho. Esse primeiro nozinho eu não aperto muito, pra não repuxar. Vou pegar apenas uma alcinha aqui, ó, do lado de dentro, dou um nó. Observo como é que tá aqui a minha alcinha. Ó. E aí, eu vou dar mais um nozinho e esconder o excesso do fio. Desta forma, fica um acabamento impecável. Ó, veja, se você não prestar atenção, ó, você nem sabe onde foi feito aqui o acabamento, ó. Então, esconde o fiozinho, e aí, eu vou estar fazendo mais uma volta com o fiozinho amarelo. Eu até tinha pensado de fazer essa daqui toda com o fio amarelo, mas eu vou fazer a troca de fio, ó. Eu estarei fazendo mais uma carreirinha em ponto baixo, aí a gente vai trocar, pegar o fio branco. Mas aqui é opcional, tá bom? Deixa eu só esconder mais aqui o excesso do fio. Com certeza vai ficar aí, ó, bem bonita a sua botinha, caso vocês decidam fazer apenas uma cor, tá bom? Tinha pensado de fazer essa, mas aí vai ficar muito diferente, né? Pra mim mostrar aí pra vocês. Veja bem, nós vamos trabalhar agora uma volta e eu não vou pegar assim, ó, vou virar o caninho da bota pra mim. E eu começo aqui, ó, do lado de trás. Vamos ver aqui, pra emenda ficar atrás, certo? Vou fazer o seguinte, ó. Qualquer pontinho aí, não precisa eu tá marcando a posição. Você pula a primeira alcinha, vai pegar a alcinha de fora, ó. Eu não vou nem dar nozinho, eu vou fazer apenas uma corrente, ó. Dessa forma, ajusta. Vou no próximo ponto e eu já aproveito, gente, para ir escondendo aqui esse fiozinho, ó, porque já vai ficando um acabamento perfeito. E aí, é só seguir distribuindo os 36 pontos, né, que é a mesma quantidade de pontos altos que a gente vinha fazendo. Vou seguir, ó, distribuindo um pontinho baixo para cada ponto, prendendo aqui esse fiozinho. Completei aqui, fiz 36 pontos. E aí, da mesma forma, eu estarei arrematando, né? E aí, vocês podem escolher se vai prender aqui, ó, dentro da correntinha com o baixíssimo ou se vai alongar. E isso se vocês forem mudar a cor. Caso vocês resolvam fazer aí, ó, de apenas uma cor, não precisa estar arrematando. Apenas aqui, ó,
né? A gente arremata nessa parte para poder iniciar pegando aqui a alcinha de fora. Então, aqui, ó, eu tenho o ponto de correntinha, vou vir em cima do ponto baixo aqui, ó, do segundo ponto. Aqui eu fiz uma correntinha, aqui eu fiz o meu próximo ponto, então, venho pegando aqui, ó, debaixo das duas alcinhas, e aí eu faço o fechamento da mesma forma, como eu já fiz aí, ó. A diferença é que aqui é ponto baixo. Ó, retorno no ponto baixo que tava saindo o meu fio pelo meiozinho aqui, levo esse fio, e aí a gente simula aqui uma alcinha perfeita, ó. Venho aqui, ó, pro lado de baixo, pegando uma alcinha, vou dar um nozinho. Esse primeiro nozinho eu não aperto muito, ó, organizo. E aí, eu vou dar mais um nozinho, um segundo nozinho aqui pra ficar bem firme, né? Não desmanchar. E vou esconder o excesso pra mim tá voltando já aí com o fiozinho branco. Sim, gente, se vocês fizerem esse modelinho, me marquem. Principalmente se vocês fizerem usando apenas uma cor. Pra mim ver como é que fica, tá bom? Tenho certeza que a cor que vocês escolherem fazer vai ficar maravilhosamente linda. Ó, tá bom. Vou arrematar aqui. E agora, gente, ó, veja que ela vai ficar dobradinha assim, ó. Por isso que a gente trabalhou dessa forma, ela fica viradinha pra baixo. Já dando o formatozinho aqui, ó. E aí, depois a gente vai fazer uma carreira aqui, ó, em ponto puff na parte de cima, certo? Pronto, meus amores, então, eu, como vou fazer aqui com a cor branca, né? Vou tá vindo, pegar aqui o meu fiozinho branco, vou dar um nozinho, dessa forma. E aí, ó, da mesma forma, a gente vira aqui o cano da nossa bota, ó, virado pra você. Vamos iniciar aqui, ó, pelo lado de trás, pode ser em qualquer ponto, contando que seja aí, ó, na parte de trás, tá bom? Vou vir aqui, ó, pegando as duas alcinhas mesmo, e aí eu vou prender fazendo um ponto baixo. Depois eu arremato aqui esse fiozinho. Vou subir mais uma correntinha para dar altura aqui o meu primeiro ponto alto. Vou laçar o meu fio, e aí eu venho nesse mesmo lugar, ó, e vou fazer mais 4 pontos sem fechar. Ó, vou laçar o meu fio, alongo, fico com 3 laçadas na agulha. Então, aqui, ó, já tenho, contando com o primeiro, eu tenho 2, eu vou fazer 5. Então, tenho 2, vou laçar o meu fio, vou fazer, ó, 3, laço, faço 4, laço e faço 5 pontos, sem fechar. E aí, agora, a gente vai fechar tudo junto, ó. Com exceção desse ponto que ficou aqui, ó, essa última laçadinha, a gente não vai passar por dentro dela, ó. Vou passar por dentro dos demais pontos. E aí, eu fico com 2 laçadas na agulha, ó. O primeiro ponto com o que eu passei. E agora, eu laço e fecho o meu pontinho puff. Vou laçar o meu fio e preste atenção aqui, ó, porque a gente vai estar pulando 2 pontos em todos os intervalos. Então, eu pulo 1, 2, vou no terceiro e aqui eu vou fazer o meu lequinho. O meu lequinho será feito com 5 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 2. Fazer aqui o meu terceiro ponto, o meu quarto e o meu quinto ponto. Nas minhas outras peças, eu fiz com mais ponto o meu lequinho, mas como a peça é pequenininha, fazer apenas com 5. Vou laçar o meu fio, vou pular 1, 2, venho no terceiro, e aí eu faço o meu pontinho puff, que eu vou fazer 5, ó. Lacei uma vez, laço 2 vezes, sempre alongando aí, ó, da altura de um ponto alto, e vai ajudando a prender o ponto com esse dedo, ó. Então, tenho 2, 3, 4 e 5. Laço, fico com 2, aí eu tiro tudo, ó. Vamos lá fazer mais um pontinho leque. Pulo 1, 2 pontos de base, vou no terceiro, faço aqui, ó, o meu primeiro ponto alto. Sim, meus amores, eu vou já mostrar aqui um detalhe pra vocês. O meu segundo, o meu terceiro ponto, o meu quarto ponto e o meu quinto.
5 pontos, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Quando eu fui fazer aqui a minha botinha, né, essa primeira volta eu resolvi fazer com apenas 4. A segunda foi que eu fiz com 5 pontos, aqui é o pontinho puff. Essa daqui que eu tô fazendo com vocês, eu resolvi fazer todas as 2 voltas fazendo 5 pontos aqui, ó, porque aí fica mais cheinha, tá bom? Não sei se dá pra vocês perceberem, ó, essa daqui, essa primeira volta eu fiz com apenas 4. Nos dois. Se eu resolver fazer com 4, dá certo. Você pode estar fazendo as 2 voltas com 4 pontos. Se resolver fazer a primeira, farra a primeira, se quiser farrar as 2. Aí, agora, fazendo com vocês, eu resolvi fazer todas com 5. Mas vocês podem estar mudando, tá bom? Não se prendam a todos os detalhes, vocês podem estar fazendo aí adaptações. Pronto, e aí é só seguir distribuindo aqui essa sequência, né, de ponto puff, ponto leque, ó, sempre pulando 1, 2, vou aqui, ó, no meu terceiro ponto, vou fazer aqui, ó, o meu pontinho puff, sempre fazendo 5 pontos fechados juntos. Então, aqui eu já tenho 3, 4 e 5, passa por dentro das alcinhas, fico com 2 e fecha. E aí, ó, pula 1, 2, e é só repetir aí, ó, o seu pontinho, seu lequinho. Pronto, ó, vindo completar aqui a nossa volta e bate certinho, né? A gente pulando aí os 2 pontos de base, ó. Fiz aqui o meu último ponto puff, vou fazer aqui o meu último lequinho. E aí, eu pulo, ó, 1, 2, venho aqui, ó, nesse terceiro, e veja, me sobra 2 pontinhos, ó. Então, bate certinho. Então, faço aqui os meus 5 pontos, para completar aqui o nosso último leque. Então, aqui eu já fiz 3, 4 e 5, 5 pontos altos. Vou vir aqui, ó, em cima do nosso pontinho puff, prendo com ponto baixíssimo. E aqui eu já subo uma corrente. Vou aqui, ó, já no meu próximo ponto aqui, ó, do meu lequinho, faço um ponto baixo. E aí, é só seguir distribuindo um ponto para cada ponto, ó. Em cada lequinho, eu vou fazer 5 pontos baixos. 4 e 5. E em cima do pontinho puff, ó, um ponto. Segue distribuindo aí os pontinhos baixos por toda a volta. Pronto, ó, fiz o contorno de toda a volta aqui, ó, fazendo ponto baixo. Vou vir aqui, ó, dentro do ponto de corrente, ó. Bem aqui, ó, dentro da correntinha, prendo com um ponto baixíssimo. E aí, a gente vai repetir essa mesma carreira aqui, ó, de ponto leque, ponto puff. E eu tenho que subir fazendo o meu pontinho puff, já aqui, ó, onde eu prendi com um baixíssimo, na mesma direção do ponto puff da volta anterior, né, ó. Então, aqui eu vou subir, ó, 1, 2 correntes. Vou laçar o meu fio, vou trabalhar aqui, ó, dentro da correntinha, mais 4 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 4 pontos. Laço o fio, passo por dentro das alcinhas, fico com 2 e aí eu fecho. Fiz aqui o meu primeiro pontinho, você vai girando e aí você vai contar, ó, 1, 2, vem aqui, ó, no terceiro. Veja que vai cair mesmo no terceiro ponto, ó, do lequinho da volta anterior. Aí, fica na mesma direção. E aí, repete 5 pontos nesse mesmo espacinho. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4 e 5. 5 pontos. Ó, pula 1, 2, vem aqui, ó, no terceiro, que cai em cima do pontinho puff, ó, da volta anterior. Então, vocês observem aí. Faz aí o seu pontinho puff, que é 5 pontos. 3, 4, 5. Passa e prende. Pula 1, 2, vem no próximo, no terceiro, né, ó. E aí, gente, eu vou adiantar e eu já retorno pra gente concluir aqui a nossa volta. Ficando assim. Pronto, ó, meus amores, vem concluir aqui a nossa volta, certo?
eu posso prender com baixíssimo, como eu posso alongar. Porque aí eu vou estar fazendo a última volta, né, que é uma carreirinha do ponto rendinha, eu vou fazer com o fio amarelo. Então, aqui, ó, eu pulo o meu ponto de corrente, venho aqui, ó, no meu segundo ponto do início da volta, pegando aqui, ó, embaixo, transfiro pra cá, ó, do jeito que a gente já fez aí, nas outras voltas. Vou simular aqui uma alcinha perfeita, né? Levo aqui, ó, pro lado de baixo, né, que vai ser o lado avesso da nossa peça. E aqui eu vou dar 2 nozinhos e vou esconder o excesso do fio. Já aproveito para arrematar aqui esse fio também, ó. Vou estar trazendo ele bem para aqui, ó, para cima da volta em ponto baixo e escondo. Pronto, ó, meus amores, arrematei aqui os fios, né? E agora, ó, é só... Você pode estar já dobrando aí, ó. Pra ver aqui como ficou o resultado, ó. Da nossa botinha. Olha que linda, gente. Perfeita. Certo? E vamos ver. Temos que fazer aqui. Pronto, vou finalizar logo aqui. Aí depois eu venho fazer com o fiozinho branco aqui. E o detalhe aqui, ó, na parte de cima, tá bom? Vou começar aqui, ó, do lado de trás. Pronto, meus amores, então vou vir aqui, ó, pelo lado de trás, ó, no calcanhar aqui, ó. Pego o meu fio, deixo um pedacinho, eu não vou dar nó. Veja como é que eu vou fazer. Você vem, qualquer pontinho, ó, busca o seu fio, dessa forma, ó. Deixa um pedacinho aí para depois a gente fazer o arremate. Veja que eu não dei nenhum nozinho, ó, tá apenas a laçadinha. Eu já vou aqui, ó, para o meu próximo ponto, vou buscar o meu fio, faço aqui um baixíssimo, ó, como fica. Aí, agora eu faço uma corrente. No próximo, busco o fio baixíssimo, aí faz correntinha. Vai no próximo, baixíssimo, corrente. E a minha sequência será essa por toda a volta, ó. Fiz correntinha, vai no próximo ponto, faz um baixíssimo, corrente. No próximo, baixíssimo, aí faz aqui, ó, a corrente. Baixíssimo, corrente, baixíssimo. E aí, é só seguir distribuindo aí, ó, como fica bem bonita. Realça aqui, né, a nossa botinha. Minha última corrente, né, ó, desse último ponto. Como eu iniciei aqui, ó, fazendo uma correntinha e já fui pro outro, já prendi aqui, ó, no ponto seguinte, então eu vou vir aqui, ó, no ponto que eu iniciei, vou fazer vou prender, né, com baixíssimo, aí eu faço uma corrente. E aqui eu vou alongar o meu fio, tá bom? Pra fazer o arremate. Vou buscar aqui o meu fio. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, ó, por baixo aqui, ó, dessas alcinhas. Busco o meu fiozinho pra cá. Vou tá retornando aqui, ó, na correntinha, levo. E aqui a gente vai tá simulando uma alcinha. Vou tá vindo com o meu fiozinho bem pra cá, ó. Vou aproveitar, vou passar aqui, ó, por baixo desse fiozinho aqui, ó, embaixo. Aproveito, vou dar um nozinho, 2 nozinhos, né, que ele vai ficar aqui, ó, na parte de baixo, quando a gente virar. Vou dar 2 nozinhos, aí eu vou passar um fio para um lado e um fio para o outro. E arremato o excesso. Pronto, meus amores, ó, já coloquei um pouquinho de fibra aqui, ó, dentro, para dar o formatozinho. E agora, eu vou tá vindo aqui, ó, no calcanhar, porque a gente vai trabalhar aqui uma voltinha em ponto baixíssimo. Vocês podem estar fazendo aí um outro biquinho, ó. Eu fiz esse ponto baixíssimo aqui, ó, carreirinha. E aí, eu também não vou dar um nó. Vou deixar aqui apenas a pontinha, depois a gente vai estar levando o fio lá pra dentro e vamos esconder. Ó, você pode estar vindo de qualquer argolinha dessa forma, ó. E aí, do mesmo jeito, quando a gente iniciou aqui na parte, ó, do cano. Ó, veja que eu tô com minha laçadinha aqui, eu já vou pro próximo ponto, busco o meu fio, faço o meu ponto baixíssimo. E aí, o segredo é você não apertar. Procurem fazer os pontos bem maleáveis, né? Todos uniformes. Veja como fica aqui, ó, bem bonito, ó. Fica perfeito, ó. Então, vai depender muito da sua tensão do ponto. Se você fizer um ponto ficar grande ou menor, você desmancha e já refaz. Fiz aqui o meu primeiro, vou no próximo, ó, busco e vou passando, ó. De uma forma bem simples e bem prática, fazendo aí os seus pontos baixíssimos.
Esse primeiro ponto, ele fica um pouquinho folgado, depois ajusta com o fiozinho que tá ficando aí no início, ó. Vai no próximo ponto, e aqui a gente faz um total de 49 pontos. Que é os pontos, né, que a gente ficou aqui, ó. Perdão, 59. Ó, meus amores. Só seguir, ó, fazendo os pontos, ó, baixíssimo. Seguir fazendo mais um pouco. Se você tiver o ponto muito apertado, você pode estar pegando uma agulha aí maior para fazer essa carreirinha. Que aí já vai ficar mais folgadinho. Ó. Então, é só seguir distribuindo aí os seus pontinhos, procurando fazer todos os pontos uniformes. Concluí aqui toda a volta, já arrematei aqui o meu fio também. E aí, eu vou puxar aqui, ó, pra gente simular aqui uma alcinha perfeita. O acabamento, gente, ele é essencial pra sua peça ficar aí, ó, bem bonita e bem valorizada, tá bom? Venho aqui, ó, com a minha agulha, dessa forma, busco o meu fio, passando por baixo aqui, ó, do nosso primeiro ponto. E aí, eu vou retornar no ponto que tava saindo o meu fio pelo meio. Vou conduzir esse fiozinho, ó, passando aqui, ó, por dentro. E aí, ó, vamos organizar aqui pra tá levando bem aqui pra baixo, ó. Veja. Ele tá aqui, ó, por baixo do fiozinho branco, ó. A gente vai organizar pra vou tá vindo aqui, ó, debaixo desse outro ponto. Busco ele, trago ele bem aqui pra baixo. E aqui, ó, é organizar a alcinha pra ficar do jeitinho aqui, ó, das demais, certo? E veja bem, vamos olhar aqui, ó, do lado de baixo. Veja que todos os pontos têm essa alcinha branca, ó. E aqui, ó, na emenda, não tem ainda. Então, eu vou tá trazendo esse fiozinho aqui, ó, do início. Vou tá trazendo ele pra esse ponto. Vou vir com a minha agulha bem aqui, ó. Veja que eu vim aqui, ó, por cima. Vou levar esse fiozinho pra lá. Que aí vai fazer a alcinha, ó. Fui pra fora. E aí, ó, ele fez aqui a alcinha. Ó. Desta forma. Vou vir aqui, ó, no outro ponto. Bem aqui, ó, já na frente. Vou levar pra baixo novamente, ó. Busco. Veja que nem veio aqui, ó. E aí, ficou, todos os pontos ficaram aqui, ó, com as alcinhas. Aqui, ó, desse lado de fora, eu vou dar apenas um nozinho pra ficar bem discreto, certo, ó? Apenas um nozinho, não puxa muito pra não ficar repuxando, você observa aí, ó. E aí, eu vou vir com a minha agulha, eu vou tirar aqui o meu enchimento, que eu já coloquei, pra ficar melhor de trabalhar. Ó, gente, eu vou tá vindo bem aqui, ó, procurar virar dessa forma, ó. Você vira aí, ó, pro lado de dentro. Vai colocar a sua agulha mesmo no lugar onde tá saindo aí, ó, o seu fiozinho. E vai tá conduzindo esse fio lá pra dentro, os dois. Veja que é nesse ponto, ó. Aí, você leva um fio e depois leva o outro. Chegando no lado de dentro, você vai tá dando uns 2 nozinhos e esconde o excesso de uma forma bem discreta, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui, ó, fazer esse procedimento. Vou sair aqui, ó, no mesmo lugar que tá saindo o outro fio. Vou conduzir aqui, ó, pra dentro também. Enganchando aqui, ó. Veja que eu estou com os meus 2 fiozinhos, ó. Vou dar um nó e vou esconder o excesso. E aí, você volta aqui, ó, pra organizar, pra ficar um acabamento perfeito. A emenda, ó, eu escondi o fiozinho bem aqui, ó, bem debaixo aqui, ó, dessa costura pelo lado de dentro, tá bom? E aí, ó, está assim. E agora falta a gente fazer o detalhe daqui, né? Como também o cordãozinho. Vou pegar aqui o meu fio amarelo para fazermos primeiro aqui essa parte de cima, certo? E aí, eu vou
Pronto, esse daqui eu vou dar um nozinho. Veja como é que eu vou iniciar. Vou dar um nozinho na minha agulha aqui, ó. Vem aqui, ó, no calcanhar. Dessa forma, você põe o solado pra você virado, ó, vira um pouquinho. E aí, você vai vir aqui, ó, nessa alcinha que ficou bem aqui, ó, na parte de cima. Vou prender. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, vou subir uma corrente. Pra dar altura aqui, um ponto alto, certo? E aí, eu vou fazer o meu pontinho puff, vou fazer aqui, ó, 5 pontos. Então, já tenho 2, 3, 4, 5. Se você quiser fazer com 4, também dá certo. Aí, eu fecho, passo por dentro dos pontos, ficando apenas com 2, e aí, eu prendo. Eu pulo 2 pontos, ó. Conto 1, 2, venho aqui, ó, no terceiro, prendo meu pontinho puff. E aí, eu subo uma corrente. À medida que eu prendo, eu faço um ponto baixo, né, ó. Aí, eu subo uma corrente, vou laçar o meu fio, vou fazer mais 4 pontos. Então, 1, 2, 3, 4. Passa por dentro, fico apenas com 2 laçadas, ó. Prendo, conto 1, 2, venho aqui, ó, no terceiro. Vamos ver, 1, 2, é nesse. Pule direitinho aí, ó, pra bater certinho. Faz ponto baixo, sobe corrente. E aí, é só repetir esse procedimento por toda a volta. Fazer aqui, ó, mais 4. Então, já tenho 2, 3 e 4. Passa por dentro, ficando com 2 laçadas na agulha. E prende. Conta 1, 2, vem no terceiro. E repete esse procedimento ficando assim, ó, perfeito. Prendi aqui com um ponto baixo, subo uma corrente. E aí, eu repito os meus 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, né? Completando 5 com o nosso primeiro. Passo por dentro e prendo. Vou vir aqui, ó, lá no nosso início, prender com um ponto baixíssimo. Aí, aqui eu alongo o meu fio para fazer o arremate. Puxar aqui, ó, mais um pouquinho. Temos 2 fiozinhos aqui para arrematar. Como é a mesma cor, né? Dá super certo. Vou tá vindo aqui, ó, pra dentro. Veja. Aqui, ó. Ó, o meu fiozinho tá aqui. Eu vou tá procurando passar ele por baixo aqui, ó, do próximo ponto aqui, ó. Da frente, o ponto que a gente pulou, ó. Vou buscar aqui, ó, por baixo. Trago. Vamos ver se dá certo aqui. Fica bem discreto. Não tô gostando. Vou tá retornando. Vou vir. Pronto, vou pegar bem aqui, ó, embaixo, no mesmo ponto. Pegando aqui, ó, nessa alcinha, busco. Desta forma, ó. Esse fiozinho, eu vou aproveitar e dar um nozinho aqui, ó. Apenas um nó, pra ficar discreto. Porque aqui, ó, a parte de cima fica vendo, né, ó. Ó, escondeu aí o ponto, o fio. Vou tá trazendo esse fio, vou levar ele aqui pra baixo, ó. Dessa forma. Eu vou levar um fiozinho para um lado, outro fiozinho para o outro. Aproveito para dar mais uns 2 nozinhos. Aqui por baixo dos pontos, eu passo um pouco. E aí, eu dou o nozinho. Porque eu dei apenas um nozinho aqui, ó, para ficar bem discreto. Gente, vocês vejam aí como você quer fazer esse acabamento, ó. Veja. Passei aqui, ó, vou pegar uma alcinha aqui, ó, na parte de dentro. Dou um nozinho, escondo mais um pouco o excesso aqui, ó, do fio. Pode estar colocando um pouquinho de cola. Faça aí, ó, da forma como vocês já têm costume, né, de fazer. Passar aqui, ó. Gente, quando engancha é chatinho, né? Engancha aí, você tem que estar retornando. Ó. Puxa pra não, cuidado pra não ficar repuxado. Um dia aqui, ó,
o excesso dos fios e ficou assim, né, a nossa botinha, ó. Sim, e a gente ficou com um total de 12 pontinho puffs, certo? Olha que linda, tá aqui a nossa bota, né? Vou medir aqui, ó, pra vocês o tamanho. Eu já medi, né, o soladinho. E aí, ó, depois que a gente faz aqui essa carreirinha, ó, fica... Ele tá tipo mesmo tamanho, ó, 10 centímetros, né, ó. E aí, vai depender muito da sua tensão de ponto, do fio que você utilizou. Vai dar aqui de 1 mês a 6, 7, vai depender do tamanho, né, do pezinho da bebê. Caso vocês queiram fazer para recém-nascido, diminui aqui, faz umas 13, 12 a 13 correntes para ficar aí, ó, para um tamanho de RN. E aí faz adaptações aqui na solinha, né? Diminui 2,1 ou 2 pontos baixos, ou aqui, ó, meio ponto. Vocês vão estar diminuindo um meio ponto e um ponto baixo aqui, ó. Proporcional aí ao tamanho das correntes, né? O tamanho de correntinhas que vocês resolverem fazer. Agora a gente vai reservar, porque vamos fazer aqui, ó, esse cordãozinho, certo? Veja como foi que eu fiz. Se vocês quiserem, pode fazer apenas correntinhas normal, né? Aí, como a gente já costuma fazer. Eu vou fazer dessa forma. E aí, eu vou pegar essa agulha aqui, ó. A agulha de 2,5 milímetros, certo? Ó. Eu vou fazer primeiro o nozinho aqui, ó. Eu vou iniciar com o fio amarelo, preste atenção. Eu iniciei com o fiozinho amarelo, dessa forma. Vou pegar o meu fio branco e a gente segura os dois ao mesmo tempo. Bem fácil, gente, de fazer, ó. Depois que você inicia, você vai estar organizando. Vai ficar bem prático aí, ó. Prende aqui esses dois fios, ó. Ó. Deixa aqui essas duas pontinhas, né? E aí, vamos lá. Deixa eu dar mais uma organizadinha. Só é mais chatinho aqui o início, mas depois fica bem prático, ó. Vou vir com a minha agulha. Deixa eu tentar pegar bem aqui, ó, no pezinho. Perto da agulha. Veja, eu não vou vir assim, ó, com a minha agulha, colocar o meu fio branco assim, não. Veja, eu venho aqui, ó, pelo meio, certo? Você vem com a sua agulha aqui, ó, pelo meio, vai jogar esse fio branco aqui, ó, pra cima. E aí, vai tá passando o fiozinho amarelo, ó, dessa forma. Passou aqui por dentro. Fica com a laçadinha amarela na agulha, do mesmo jeito, vem por dentro, leva o fiozinho branco pra cima da sua agulha, busca o fiozinho amarelo e passa aqui, ó, fecha. A gente vai fazendo é como se ficasse dois cordão, duas correntes, uma amarela em cima e a branquinha embaixo. E aí, vocês vão ajustando para não ficar folgadas. O início vai ficar uma mais folgadinha, outra mais apertada, aí você pode estar desmanchando para ficar aí os pontos todos uniformes, ó. Sempre vem com a agulha aqui, ó, pelo meio, leva o fio branco para cima da sua agulha. Aí vai, ó como fica. Busca o fiozinho amarelo, prende aqui as suas correntes, ó. Aí, novamente, fiozinho branco pra cima, busca. Ó. E aí, vai fazendo. Eu vou fazer uns 80 centímetros. Se você deixar folgado, vai ficar, né, bem mais... Ó, procurem, ó, amarelo em cima, e aí fica essa correntinha aqui com fio branco embaixo. Vou fazer mais um pouquinho aqui, ó. Então, só é mais chatinho o início, depois que começa, é só questão de prática. Vai organizando, procurando fazer aí, ó, todas do mesmo tamanho. Ó, essa daqui eu já não gostei, ficou um pouquinho apertada, vou desmanchar 2 pontinhos. E aí, eu procuro colocar aqui a laçadinha amarela, ó, laçadinha na minha agulha. E cuidado para não ficar torcida assim, ó, fio branco, ó. Não, o fio amarelo fica aqui, ó, na parte de cima e o branco aqui, ó, do seu lado do seu corpo. Questão de organização e de prática aí, ó.
É bom fazer com um fiozinho mais grosso, né, ó. Fica até mais visível o detalhe. Mas fica legal também. Finalizei, ó, e quero fazer uma correção. Eu falei que ia fazer uns 80 centímetros, não, era 50 centímetros, certo? E aí, essa daqui eu fiz 50 centímetros e eu não gostei. Achei que ficou um pouquinho grande, então eu vou fazer aqui apenas uns 40, ficou aqui ó, aproximadamente 48 centímetros. Diminuí um pouquinho, tá bom? Alongo o meu fiozinho aqui amarelo, ó. Puxo. E aí, eu fico com o fio branco, ó. Dessa forma, arremato também o branco, ó. Então, ficou assim, ó. Finalzinho, ó. Veja. Vamos fazer agora o acabamento, que eu vou aplicar, gente, uma pérola no início e no final. E aí, veja como fica aqui ao início. Presta atenção pra gente organizar aqui o início, ó. Eu tinha prendido, né, o meu fio na agulha para iniciar as nossas correntinhas. Perdão, bati aqui, ó, no celular. Então, veja aqui, ó, eu tenho aqui esse fio, vou procurar, eu peguei uma agulhinha aqui, ó, de 1,25. E aí, eu desmancho essa correntinha, puxei. Veja, que aí agora eu puxo, e aí os dois fios ficam retinho, ó, dessa forma. Se você quiser passar logo a pecinha, esse cordão no sapatinho, eu vou passar de um lado aqui primeiro a pérola, aí eu passo na botinha e aplico do outro lado. Então, deixa eu pegar aqui a minha pérola para poder fazer aqui esse procedimento que eu já explico aqui, ó, para vocês. Vou vir com a minha agulha, coloco aqui, ó, dentro do furinho, tem que ser uma agulha que passe, né, aí, ó, por dentro. Se não passar os dois fios de uma vez, vai passando de um em um, ó, o meu passou desta forma, e aí eu puxo. Deixa eu ir puxando aqui, ó, o fio branco e o fio amarelo. E o segredo, gente, ó, veja, você vai puxar bem, deixar a pérola bem no pezinho aqui, ó, do cordão, ó. Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho, que entrou no... Passou aqui por cima. Ó, vou dar um nó bem aqui, ó, no pezinho. Passa aqui os fios. E aí, eu vou levando o nozinho pra ficar bem no pezinho da pérola. Vou dar 2 nozinhos. Ó, com a unha, puxa pro nozinho ficar, ó, bem no pezinho. Se você der apenas um nó, possa ser que entre, mas acho que não. Não tem como passar aqui por dentro do furinho, não, ó. Você vê, pode ser apenas um mesmo. Nesse daqui eu dei 2, mas aí fica bem, o nozinho não fica, né, ó, discreto. E acredito que apenas um não vai entrar. Vocês vejam se quer dar 2 nozinhos ou um, vou dar só um nesse, ó. E aí, eu corto, deixo um pedacinho, certo? E aqui é o seguinte, depois eu vou fazer o mesmo procedimento. Então, eu vou aproveitar para mim ir passando por esse lado aqui, que eu não passei a pérola ainda. Vamos lá. Vocês vão decidir onde você quer deixar o lacinho. Veja que esse daqui eu deixei, ó, do ladinho. E aí, quando vocês forem fazer o outro pé, um laço fica de um lado e do outro, né, ó, na mesma posição. Depois eu vou ver se eu vou fazer o outro pezinho amarelo, mas por enquanto não sei. Tô com pouco tempo, gente. Está no finalzinho das aulas, né? Tem apenas uma semana pra gente poder entrar de férias, mas é nota para colocar em diário, é restante de aula para registrar, frequência, então tá bem puxado, tô com muito pouco tempo, né? Mas se Deus quiser, em julho, quero estar aproveitando para fazer. Eu tenho um kit para me fazer desse Sofia, é uma encomenda. Aí eu vou estar fazendo no mês das férias e quero estar fazendo outras peças, né? Pronto, então esse daqui, ó, eu vou procurar deixar o lacinho desse lado. Se for desse lado, então eu começo bem aqui, ó. Se eu quiser dar o lacinho quando for no outro pé, se for desse lado, aí você começa aqui, ó, né? Sempre aqui, ó, você vai ver assim, ó. Você pode estar vindo e coloca desse lado ou desse, ó. Então, qualquer lado que você resolver. Então, vou apenas iniciar aqui com vocês, ó.
Vou vir aqui, ó, com a minha agulha pelo lado de dentro. Vou passando esse fiozinho aqui que eu não coloquei a pérola ainda. Entro pra dentro, né? Aí eu deixo aqui a pontinha pra depois dar o nó e o laço. Depois a gente ajusta. E aí, como é que eu vou fazer como é que eu vou passar o meu fio? Eu vou estar deixando 4 pontos, ó. Veja que eu vou passar por 4 pontos, aí eu saio aqui entre o quarto e o quinto ponto, ó. 4 pontos. E aí, eu conto 4 pontos novamente aqui, ó. Venho com a minha agulha aqui por dentro. E a gente vai fazendo esse zigue-zague, levando o fio pra dentro e pra fora. Ó. Aí, depois a gente que passar aqui, eu vou estar trazendo o meu fio bem pra esse mesmo furinho, pra mim dar o nozinho, certo? Bate certinho, ó. Venho aqui, ó, onde eu introduzi o meu fio. Vou estar trazendo o meu fio pra fora. Se você resolver colocar antes, depois da pérola, dá certo também. Ó, e aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou pegar a agulha mais fina, vou passar a minha pérola, vou dar o nozinho e arremato. Cadê Jesus do furo? Quando a gente tá gravando, se passa, né? Mas é assim mesmo. É ao vivo. Tem alguns cortes, mas é para o vídeo não ficar tão longo. E acredito que ainda vai ficar. Eu nem ia, gente, gravar essa botinha, como eu já falei aí no início. Porque eu já tenho o tutorial desse modelinho, diferente apenas essa parte que fica viradinha para fora, né, do cano da botinha. Eu já tenho lá no meu canal Dora Crochê do Zero, lá eu fiz uma aplicação, carinha de leão. Então, por esse motivo, eu não aproveitei para gravar com a outra botinha, né? Eu poderia ter feito apenas uma e vim fazer a segunda com vocês, mas eu não ia gravar de início por causa do meu tempo. Mas aí, como todas as outras peças do kit Sofia eu gravei, então resolvi vir gravando aqui com o fiozinho amarelo. Mas o modelinho é o mesmo, tá bom? Pronto, ó, vou tá dando uma puxadinha nesse daqui pra tá igual. Sim, deixa eu arrematar aqui, ó, o excesso. Vocês podem estar deixando essa pontinha de fio maior, tá bom? Ó, eu vou cortar do tamanho da outra. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho mais de enchimento na botinha pra ficar bem estruturadinha. Então, ficou perfeita, gente, eu amei o resultado. E aí, a receita, ela tanto faz ser o pé direito quanto o esquerdo, ó, vocês podem estar seguindo o mesmo passo a passo, o que vai mudar é na hora de colocar o cordãozinho. E aí, você observa aqui, ó, organiza, que aqui vai ficar o lado de dentro da perninha. Se fosse o contrário, ó, organiza do mesmo jeito e colocaria o lacinho aqui, tá bom? Vou dar o nozinho aqui, que é pra tá ajustando, né? Digamos que o pezinho da bebê é pequenininha, dá pra usar, fica apertadinho, você pode apertar um pouco. E aí, dá pra ir usando, né? Ó, olha, gente, que lindo. Aí, pode tá diminuindo mais aqui o lacinho. Dessa forma, ó. Eu gostei. Fiz aqui com essas duas cores, mas que vocês podem estar fazendo com apenas um fio. Pode estar fazendo aquele cordãozinho tradicional. Eu fiz assim pra, tá? De início, eu ia aplicar, gente, um lacinho. Eu até fiz, ó, o lacinho rosa. Eu até pensei de aplicar o lacinho rosa aqui, ó. Eu tinha pensado de fazer o lacinho. Mas aí, como eu fiz esse lacinho aqui, ó, desisti. Mas que não impede de vocês. Eu tinha feito um branco também, ó. Tinha pensado de fazer o branquinho. Se vocês gostarem da ideia, vocês podem estar fazendo, ó. Veja aí, ó. Deixa aqui nos comentários pra mim o que é que vocês acharam, se faria com lacinho ou sem. Eu não vou aplicar, mas caso vocês decidam. Ó, de início eu tinha pensado em aplicar 2 lacinhos, né? Se não tivesse esse cordão. Mas como eu fiz o cordão e fiz o lacinho, eu achei que não era necessário.
Mas uma ideia, né? Que dá pra tá fazendo. Pronto, gente, é isso. Então, a gente chegou aqui, ó, ao final de mais uma aulinha. Vou pegar aqui as outras peças para me mostrar o kit completo para vocês. Deixa eu só dar uma organizadinha aqui na mesa. Pessoal, antes de eu mostrar as peças, eu vou medir aqui a altura. Eu acabei esquecendo, né, de medir a altura, eu medi só o tamanho. Ó, a altura da botinha, pegando aqui, ó, de cima, ela fica com 9 centímetros, tá bom? E aí, vocês podem tá fazendo maior o caninho, ó, caso vocês queiram, certo? Se der tempo, se eu conseguir, antes de eu editar o vídeo, aí eu vou fazer o outro pazinho aqui amarelo, para mim tá deixando fotos aí no início, na abertura do vídeo, para vocês verem o pazinho amarelo. Porque eu amei, gente, o resultado desse daqui também, dessa combinação de cores. E agora eu vou pegar as outras peças aqui, ó, do kit Sofia, para vocês estarem fazendo aí o conjunto completinho. Pronto, meus amores, então vou colocar a botinha aqui, ó, vou pegar aqui o meu vestido. O vestido Sofia, ó, caso vocês não tenham visto ainda, olha que lindo ficou aqui o nosso vestidinho. Maravilhoso, vai dar aqui para uma bebezinha de 1 a 6, 7 meses, né? Vai depender aí, ó, do tamanho da bebê que vai nascer. Olha, gente, aqui atrás fiz o laço, coloquei, né, o laço com esse fitilho aqui é 1,5 centímetro, tá bom? Coloquei aqui a aberturazinha, ó, fechei com botões. Vou pegar aqui a manta, não, vou pegar logo o chapéu. A manta foi a primeira peça que eu trouxe, o tutorial aqui, ó, o chapéu, gente. Lindinho o chapéuzinho Sofia, ó, então veja que eu apliquei esse pontinho aqui, né, ó. Tanto no vestido, como aqui também no chapéu, ó. Lindo, ficou aqui o chapéuzinho Sofia, tá bom? Não tenho nenhuma boneca pra colocar, ó. Fica lindo, gente. E agora eu vou pegar a manta. A manta, gente, ela ficou perfeita, maravilhosa. Olha esse laço, gente. Nas outras peças eu não fiz esse laço, né, porque ele é maior. Aí eu fiz só com a fita mais fina mesmo. Ó, os mesmos pontos. Só que aqui na manta eu não coloquei o fio branco. Eu fiz apenas com o fio rosa, né, mas que não impede de estar fazendo algum detalhezinho. Poderia ter feito essa voltinha aqui, ó, e essa com o fio branco, pra tá passando o passa-fitas, né, ó. Aqui no passa-fitas, aliás. Olha esse bico, gente, esse bico aqui é o ponto segredo. Maravilhoso. Então, se você ainda não tiver visto o tutorial aqui, ó, do kit Sofia, vou deixar linkado aqui para vocês verem, para vocês estarem confeccionando aqui essas peças, caso vocês desejem, né, fazer aqui, ó, o kit completo. Então, é isso, meus amores. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Um beijo enorme para cada um de vocês. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Beijos e até logo!